Confira o debate sobre história urbana a partir das experiências de pesquisas em arquitetura e urbanismo, com a professora Eliana Angotti Salgueiro. Eu queria agradecer aqui. Dá para escutar? Professora Eliana, eu queria muito agradecer a sua presença aqui em Bauru. Os nossos estudantes não têm essa oportunidade, eu tenho a oportunidade raramente de assistir uma exposição dessa elevação, vamos dizer assim. Imagina, vocês têm ótimos professores aqui. Não chegamos ali. Não, que é isso? É porque a gente, quando vem fazer uma palestra, a gente articula, etc. Mas isso todo mundo pode fazer. Eu vou dizer que, para quem não sabe, eu tive aula com a professora Eliana no curso de pós-graduação ali da PUC de Campinas, e eu fiquei até com uma nostalgia, que é uma palavra muito italiana, das aulas que eu tive com a professora ali. Aliás, eu gosto muito de dar aula, embora eu não tenha tido a oportunidade de sempre estar dando aula, e talvez por isso é que esse contato com o público para mim é tão importante, porque a gente passa a vida como pesquisador enfurnado e de repente eu acho extremamente estimulante, né, esse contato que a gente tem com jovens, com estudantes, com colegas, né? Eu ia falar o contrário, que eu, como faz tempo que eu não tenho aula, eu me senti agora, por um momento, assim, lembrando das aulas da PUC, da professora e dos vários colegas que eu tive a sorte de frequentar, que realmente eu espero que para os nossos estudantes aqui tenha sido uma oportunidade de abertura mental, porque eu acho que o estudo da história é pouco valorizado aqui no Brasil. A gente não tem esse enfoque muito forte, mas eu espero que vocês tenham apreciado que o trabalho do historiador ele é importante em todos os campos, inclusive para quem faz, do ponto de vista prático, arquitetura, para quem faz planejamento urbano, para quem estuda paisagismo, enfim, todos os campos que a gente tem contato. Então, eu agradeço em nome aqui da organização. E queria abrir aí para as perguntas dos estudantes e dos professores que estão aqui. Eu vou fazer uma perguntinha capciosa, em primeiro lugar. Professora, a senhora acha que é possível realmente, sem uma experiência no exterior, como a senhora teve a oportunidade de ter, e eu, o professor Adalberto, que é possível, somente aqui em âmbito brasileiro, a gente ter um nível de pesquisa, uma escola de pesquisa tão estruturada, sem nunca ter uma experiência fora daqui do Brasil? Eu acho que mudou um pouco com essa facilidade hoje da internet, para quem sabe procurar, o acesso a trabalhos que muitas vezes a gente era obrigado a atravessar fronteiras para ir atrás deles. Eu acho que isso é tão magnífico, eu mesmo sinto tanta alegria, de repente eu falo, eu queria aquele artigo assim da revista tal, do ano tal. Eu entro na Gallica, lá aquele site da Biblioteca Nacional de France, eu entro lá na Getty e na biblioteca do Research Institute, na Paul Getty, em Los Angeles, que eu já estive lá há algum tempo. Eu entro na revista que me interessa, que muitas vezes artigos lá de 1928, e está ali dentro da minha casa, eu imprimo, eu vou rabiscar, eu vou ler. Quando eu era estudante, não tinha nada disso, quer dizer, era assim, fundamental, imprescindível, obrigatório você atravessar o Atlântico. Bom, eu acho que essa experiência de viagem, ela é sempre fundamental, passar pelas livrarias, ouvir, assim, às vezes um seminário estimulante. Até hoje, muitas vezes, quando eu tenho oportunidade, eu vou à escola, eu assisto, não como naquela época, nós nem temos hoje mais, por incrível que pareça, o nível lá também mudou. Aquela pleiade de pessoas extremamente brilhantes que a gente teve oportunidade de conviver. Eu acho que é uma época de transição também, não sei, alguma coisa está acontecendo, está mudando, vai mudar. Agora, como você disse, se é possível, sem essa experiência no exterior,
pelo fato dessa mudança, eu acho que o pesquisador dedicado, com alguma orientação, porque é claro que um jovem ele não tem noção, nem às vezes, do que ele vai procurar. É normal isso, eu também não tinha. Né? A gente não nasce sabendo. A gente precisa ver, assistir, ouvir, olhar, viver a cidade muitas vezes. Por isso que eu ressaltei um pouco essa questão da cidade, porque, é claro, você que esteve em Veneza, eu não me lembro qual é o objeto da sua tese. História da arquitetura, período barroco, estudei um edifício. Ah, pois é. Se você não visse a escala de um monumento barroco, ia ser um pouco difícil a partir só da imagem. Né? Então, às vezes, é essencial, quando você já chegou num determinado nível de leitura e de saber por que você vai olhar aquele monumento e não o outro, porque aquele responde a questões que o seu trabalho está colocando, que essa experiência da visualidade externa, sim, ela se impõe, né? Ela é realmente fundamental. Mas até chegar lá, hoje, com tanta facilidade, né, de leituras pela internet, de acesso a tudo isso, de acesso até a referências. Por exemplo, você viu um livro ali e fala de que ano que é esse livro? Vocês acham que na minha época de estudante, enquanto a gente não tinha um livro na mão para olhar a data do livro, a gente põe hoje lá, Can Our City Survive? Esse livro do certo aqui, do Siam lá e tal. Que ano que é? Tá, 1942, né? Então pronto, aquilo já te abre o espaço para você ler uma série de outras leituras que circundam aquele momento e que vão te levar a formular todo um pensamento, um entendimento, uma produção de conhecimento sobre aquele momento, né? Então eu acho que nesse sentido é um pouco relativo e talvez não seja como a gente ia fazer doutorado, às vezes tão crua, né? Hoje, eu acho que um pós-doutorado, ele é mais importante para uma pessoa que é bem armada de leituras do que mesmo um doutorado, porque às vezes ele não é tão necessário assim, né? Com essa facilidade, com esses professores que, por sua vez, trazem para vocês essas informações todas que na nossa época eles não podiam nem trazer, porque não tinha nem como reproduzir aquele documento de maneira tão acessível, né? Não sei se eu respondi, mas eu acho que nesse sentido é um pouco relativo àquela obrigatoriedade fundamental que para nós não íamos caminhar se nós não tivéssemos saído, se o nosso objeto de pesquisa não pedisse, por exemplo, essa vivência em centros externos, porque há muitos objetos que não precisam sair daqui, depende do objeto da pesquisa. Né? Obrigada. E eu acho que as nossas instituições de pesquisa são até bem generosas, né, Adalberto? Porque não é todo país que dá bolsa igual o Brasil dava, pelo menos. Agora cortaram muitas. Mas davam bastante oportunidade para pessoas se aperfeiçoarem, estudarem, dedicarem, né? Não é todo mundo que também ia para o exterior e fazia o que tem que fazer, né? Também tem essa, né? Eu me lembro de alguém que passava perto de mim na biblioteca e falava assim: ei, agora você não levanta dessa cadeira, né? Um dia eu olhei para ele e falei: você não para sentado. O Ciências Sem Fronteiras é um pouco um exemplo, né? Nem sempre o estudante ele aproveita 100% do que ele poderia aproveitar. Já na minha época não existia Ciências Sem Fronteiras. É, verdade. Existia a gente pagar e ir. Então hoje ele já tem uma oportunidade a mais e eu acho que teria que. Mas tem tanta coisa da história do urbanismo e da arquitetura brasileira ainda a ser pesquisada, né, Adalberto? Esses arquivos aí. Eu tinha um débito com meus alunos, ex-alunos, que era trazê-la para falar de Belo Horizonte. Ainda bem, eu insisti muito para que ela falasse sobre Belo Horizonte. Fiquei contente que tem muito deles aqui. Pois é, voltando aos antigos amores, estão nojentos. Uma coisa, agora uma questão quase muito pessoal. Quando nós... uma entrevista do Jean-Louis Cohen ao Le Goff, ele disse que a nova historiografia ela teria que se debater com a leitura de imagens, o que você faz muito bem.
Mas essa leitura de imagens, que você coloca muito bem como fruto da tua formação, num certo momento houve uma contaminação entre a Escola de Veneza e o Lesanal, né? Justamente mostrando que Veneza estava mostrando um conhecimento de leitura de imagens que, até aquele momento, aquela geração do Lesanal não tinha. E começaram a ter cruzamentos. O próprio Jean-Louis Cohen, que vai para Veneza e começa a trabalhar com Tafuri, em algumas das grandes pesquisas, como da União Soviética, e que alguns dos nossos professores, como Donatella Calabria, eu estou falando como Veneza já, alguns dos professores vão para a França e começa a ter esse intercâmbio. Você como se coloca nisso? Porque você já é uma leitora de imagens. Sendo a quarta geração, como que se deu essa transição vista por alguém que estava lá dentro? Bom, minha visão eu acho que os análises, né, você ressaltou muito bem, obrigado por você ter colocado essa questão, nunca ligou muito para a imagem, não. Até um certo momento, né? A École de Hautes Études, com raras exceções, tinha professores que mostravam imagens. Então, eu acho que nesse ponto é uma coisa quase que pessoal, sabe, Adalberto? Porque quando eu fiz o meu mestrado, que eu nem mencionei aqui, que foi sobre um santeiro de Goiás do século XIX, Veiga Vale, que era o Aleijadinho de Goiás, eu já tinha essa coisa de imagem. Eu sempre gostei de imagem. Eu lembro que papai era médico, ele trazia, naquela época, os médicos recebiam dos laboratórios, assim, grandes museus, fotos de quadros e etc. Eu me lembro de eu colecionando aquelas coisas, porque naquela época a imagem não tinha essa profusão que a gente tem hoje, né? Era difícil você ter tantas imagens à mão assim também. Eu acho que você ressaltou muito bem que talvez a Itália tenha trazido com seus pesquisadores lá na França, desculpe, o Cohen também. Ah, ele diz isso? Ele cita isso. Não sou eu, não. Quando eu chego, mas entretanto, a nossa formação lá, ela se baseia em imagens. Você traz eu uma acho imagem, que inconscientemente eu professores. estou muito mais próxima, então, da Escola de Veneza. Pois é, foi porque bom na você realidade falar você isso. pega a quarta geração que já tem uma contaminação, já tem uma presença das duas. Certo? A Donatella se virando muito para a França. Eu a conheci pouco, lá, quando eu a trouxe aqui a primeira vez, foi justamente porque nós, assim, tivemos uma afinidade letiva imediata nessas questões todas, né? E a maneira dela dar aula é mais ou menos como eu dou, né, Sim, Adalberto? pois é isso que eu... Porque, na realidade, esse momento já era um momento muito de intercâmbio. Nossa observação sua foi muito válida, eu acho que ela é muito... que fala isso, é o Jean-Louis que vai tratar isso. Sei. E, inclusive, há pouco tempo, numa aula dele no Collège de France, ele começa abordando a questão do Tafuri de Veneza com a leitura dos arquivos. E outra coisa que eu queria colocar, pegando um pouco a Lilian, mas e a aleatoriedade que o arquivo te dá? Que, às vezes, você pega coisas que na internet ela não dá conta. Por exemplo, você que mostrou que, pouco a pouco, a ida ao arquivo, ela te faz encontrar coisas que até então você não imaginaria. Eu fui estudar o Vitor Freire, eu encontrei 25 do Brasil. Então, isso talvez seja muito importante, e, queira ou não, a tua aula é uma aula de método para pós-graduação, se tiver alguém de pós-graduação, que eu acho que... Então, isso eu acho que é importante dizer. O arquivo tem essa... que, às vezes, você se esbarra num livro que você nunca esperava encontrar. E nada como... Eu, por exemplo, nesse caso do Anhaia, que eu estou estudando agora, quando eu pego esses livros que foram lidos, rabiscados, anotados, grifados pelo Anhaia, na mesma hora eu pego o texto dele, eu estou vendo da onde ele tirou. Quer dizer, eu não tenho ali uma fonte primária, não se pode dizer, mas eu tenho o gesto dele estudando, né, a leitura. Eu estou fazendo um estudo que poderia ser chamado de história da leitura. Não é um estudo de documento de fonte primária, porque ela não existe. Mas ali, aquele livro, de repente, ele vai se tornar uma fonte primária para mim, porque eu estou lendo o pensamento dele
nesses pensamentos desses autores, que afinal são clássicos da história do urbanismo e da arquitetura, que nós ou já conhecíamos ou já sabíamos de antemão a que escola eles se inseriam, e fica muito mais claro para nós quando a gente depara com aqueles livros todos e vai fazendo essas ligações. Agora, essa questão de arquivo é sempre fundamental, né? Quando eu me lembro, ano passado, quando eu fui a Belo Horizonte, que eu vi aquilo tudo organizado, eu falei, gente, mas que facilidade hoje para o pesquisador, porque na minha época, quando eu fui fazer a tese sobre Belo Horizonte, vocês não podem nem imaginar o estado que eu encontrei aqueles arquivos, né? Quer dizer, o pesquisador hoje, além dele ter consultado online, que existem tais e tais documentos, que tais e tais documentos já estão, inclusive, muitos deles reproduzidos, facilita muito. Agora, ele ir lá e ver essa fotografia, em vez dele ver essa fotografia na tela do computador, é outra coisa, né? É outra coisa. Eu acho que é incontornável o contato com o documento, mas o pesquisador tem que chegar informado para saber olhar e ler esse documento. Olá, professora Eliana. Queria contar que eu assisti a uma fala sua em 2005 no Museu Paulista, e eu tenho anotações daquele ano. Ainda tenho algumas anotações agora, queria fazer. Fico feliz. Foi muito bom voltar a essas anotações, inclusive, além da bibliografia toda aí que a gente tem usado bastante. Bom, para mim é sempre importante estar junto dos historiadores, sobretudo pela questão do rigor, né, com o método. E eu tenho usei muito o Arquivo Mineiro, que eles estão com uma série de documentos digitalizados. Pois é, justamente. Muitos mapas do estado de São Paulo, inclusive, então usei muito, é muito interessante. E muitas revistas francesas, já consultei, baixei os arquivos, acho que essa nova era para o pesquisador em história tem sido muito, muito mais fácil, com certeza. Eu passei por uma frase, uma citação num dos textos que eu baixei, então, do Lucien Febvre. Ele diz assim: o rio também tem a sua história. E acho que é um pouco nessa linha, né, da história ambiental. Eu gostaria de saber se você tem alguma sugestão assim, nesse sentido, para uma atualização da bibliografia, sobre essa questão da historiografia diante das questões ligadas à história da paisagem, né, e à história ambiental. Eu li o livro sobre o Reno, sobre o rio Reno, que eu acho que é o mais relevante. Referência clássica, né? E, então, um pouco nessa linha, assim. Essa frase, para mim, tem um peso, né? O rio também tem a sua história. Acho que o Lucien Febvre vai um pouco na questão econômica, geográfica, né? Porque a formação dele, né? Como é que é o seu nome mesmo? Kelly. Kelly. A formação de Lucien Febvre, Marc Bloch, e da própria linha da École dos Annales, a partir de 1929 e tudo mais, o historiador nunca foi separado do geógrafo. História e geografia eram associações clássicas, né? O próprio Roncaiolo tem um artigo muito interessante da complementaridade entre a história e a geografia. E o peso da Escola Francesa de Geografia no começo do século, para esses historiadores como Febvre, o Bloch, etc., foi muito grande. E hoje, essa história ambiental, ele fala isso, né, o Rio também tem sua história, porque naquela época isso aí foi uma novidade que você não pode imaginar, né? Você sabe disso, né? Foi uma grande novidade, assim como também quando o Brodel
elege a Mediterrânea, lá, o Mediterrâneo, como o centro dos estudos dele, também foi uma grande novidade, né? Porque era outro, né? A paisagem ela não se impunha desta forma, né? Ainda enquanto objeto de estudo. Agora, hoje em dia tem muita gente estudando essas coisas, além dessa retrospectiva aí dos geólogos, que são fundamentais, inclusive geólogos da atualidade, né? Que nós até quando fizemos o Congresso da Paisagem em 1999, nós trouxemos um deles, que é aquele japonesante, Augustin Berg, e outro dia eu escrevi para o François Walter, escreve-se Walter mesmo, e porque ele foi da nossa época lá na École, ele frequentava os seminários do Le Petit, e ele está estudando justamente essa questão de história ambiental. E eu vou te mandar, depois você me dá o seu e-mail, aliás, para quem quiser, o meu e-mail é angote@usp.br. Eu ainda guardei o USP por causa da época do Pierre Monberg, porque eu nunca quis mudar o e-mail de tanto contato que a gente já tinha, e eu não apago o e-mail, o e-mail da USP cabe assim indefinidamente, por isso que eu pedi licença para eles, e também porque eu sou pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados do grupo Brasil-França, que foi fundado pela professora Leila Perrone. Senão fica parecendo que eu fico usando e-mail da USP sem ser da USP, né? Mas não tem esse aspecto não. Mas, então, eu acho que nesse sentido, Kelly, é muito importante você estudar essas questões e saber fazer essa retrospectiva delas na história e nesses grandes mestres da história, da geohistória, né, praticamente, porque aí você, além de dar estofo ao seu trabalho, você também, claro, vai se projetar para uma bibliografia da atualidade, que, aliás, são assuntos de ampla atualidade. Eu acho que nesse volume aqui que eu mostrei, aqui, ó, Jean-Luc Pinot, François Walter, ele já anuncia alguma coisa dessa linha que ele está trabalhando. Ele é da Université de Geneve, na Suíça, e ele está trabalhando com história ambiental. Depois eu te passo o contato, uma pessoa extremamente aberta. Eu acho que eu consegui fazer uma atualização assim com vários autores. Hoje tem muita gente, assim, com muita facilidade, mas eu vou anotar. Não, o François Walter eu acho que é uma boa referência, né? E sempre se lembrar desses grandes geógrafos e historiadores que faziam tão bem essa complementaridade, né? É uma questão, acho que é muito interessante, assim, acho que para nós, para os arquitetos, os objetos falam, né? A gente olha para o objeto, olha para a cidade, a todo tempo tenta resgatar uma história e todas as outras disciplinas que estão ali também voltadas para a questão do espaço da cidade e do urbano, né? E, normalmente, para o historiador, é o documento, né? É muito mais o documento que fala, né? Que você extrai do documento muito essa... Não, mas eu acho que esse contato com o objeto materializado, ainda mais a gente que trabalha cidade, então, para mim foi fundamental. Essa é uma questão que está anotada, então. Acho que para o historiador também... eu acho que o historiador que não sabe olhar a imagem está perdendo um campo imenso, né? Imenso. E tem muita gente que não sabe, viu? E que não valoriza isso, não. Por incrível que pareça. Até na escola, hein? Foram poucos os professores da nossa época que usavam imagens e que sabiam articulá-las tão bem quanto, no caso, o Jean-Louis Cohen, que sempre soube fazer essa articulação. Aliás, eu acho que eu procurei aprender isso dele, sabe? Claro que não cheguei a isso, mas é uma das minhas, porque aquilo me agradava, sabe? Saber mostrar imagens, saber falar aos olhos pelas imagens, né? Bom, no fundo eu sou historiador de arte, meu diploma, mas eu nunca quis ser historiador de arte canônico, porque eu tenho horror de história da arte canônica, eu nunca fiz, não me agrada nem um pouco, né? Fala no microfone para todos ouvirem, por favor, professora Arlete. Quais são as características da história nova? Ela nem é mais nova, né? Ela foi dos anos 70, né?
Mas não permanece circunscrita nesse título? A Nouvelle Histoire, né, a História Nova, ela foi traduzida no Brasil, os 3 volumes, né, Novos Objetos, Novos Enfoques, Novos Problemas. Ela foi dirigida na época, um dos diretores era o Legoff, Chartier, Jacques Revel, que foram meus professores, né, depois. E ela foi traduzida, acho que em 78, a Nouvelle Histoire, a Nova História. Você tem essas novas abordagens, novos objetos e novos problemas, se eu não me engano. Era uma trilogia, sabe? Eu acho que até hoje tem tanta coisa interessante na Nova História. Foi muita coisa, né? Isso mudou muito, né? Os enfoques mudaram completamente, né? A partir dos anos 70 foi a grande revolução historiográfica, né? Isso aí, se você colocar lá Nova História, né? Aí você vai ter assim, um elenco, assim, agora sim, de repente, seria toda uma outra aula aqui que a gente iria dar. Mas entre esses novos objetos, até no caso aí, o Michel Desserteau falava dessa coisa da deambulação, que é um exemplo que eu usei aqui, de andar na cidade e olhar a cidade. Isso aí não era assim, antes da Nova História, considerado um exercício de pesquisa. A questão de cultura material, de objetos, de história do cotidiano, de história das mentalidades, que depois até caiu um pouco, né? Porque as mentalidades, elas anulavam muitas vezes a questão do indivíduo, então aí já foi uma outra evolução, né? A microhistória, ela vem depois da Nova História, com os italianos, já nos anos 80, quer dizer, então você tem toda uma questão de uma revolução historiográfica daquele momento, mas que depois foi se afinando, claro, tomando outras vias, né? Aí seriam, assim, infindáveis objetos que se tornaram objetos que mereciam serem estudados como objetos de história e que antes uma história tradicional não se voltava para eles, né? A própria biografia intelectual mudou completamente, especialmente depois dos anos 80, né? Tá bom, obrigada.